Bom dia, pessoal. Eu, eu sabia que eu tinha que fazer esse mini conteúdo, só que eu procurei um tema, mas que nem diz o jovem de hoje, não rolou. Então eu vou fazer assim, eu vou vou falar de umas coisas que eu vejo, que eu observo, porque a gente às vezes sabe a teoria e não pratica. E eu não quero perder a oportunidade de falar de uma coisa assim que eu vejo muito, que é com criança. Tem duas palavras que me incomoda muito quando alguém fala para criança, que é, nossa, esse menino é danado, esse menino é um moleque. Se vocês soubessem como essa palavra é horrível, e se vocês quiserem tirar uma dúvida, vocês procuram no dicionário. Essa palavra é tipo uma maldição para a criança. Então, evitem de falar essas palavras. Se vocês puderem repassar isso que eu estou falando, eu agradeço, sabe? Porque as crianças de hoje em dia, elas não só têm corpo de criança. Elas são muito, a mente delas é muito evoluída, então elas captam as coisas de longe, entendeu? E evitem falar certas coisas perto de criança, tá certo? Esse é o meu recado que eu não queria deixar de passar de falar. E tem 10 lições que Deus ensinou para que a gente também sabe, mas não pratica, que é a humildade, a caridade, a paciência, a fé, a generosidade, a verdade. Então é assim, a gente tem que começar desde dentro da família da gente, a humildade. Se você é humilde, você vai entender seus filhos, você vai saber conversar, você vai entender a situação do filho, né? A paciência, a gente tem paciência com dos outros, mas não tem com a família da gente. É onde que a gente tem que começar a praticar a paciência. A generosidade não é você pegar e abrir a carteira e para ajudar as pessoas. Tem tantas pessoas, gente, que está precisando de uma palavra, de um abraço, de um carinho, e não custa nada a gente pegar um telefone e mandar uma mensagem para a pessoa, certo? A verdade. A verdade, a gente tem que sempre ser verdadeiro. E principalmente na família, né? Porque se tu mente com teu filho não vai mais confiar em vocês. Então a verdade é fundamental. Para os amigos também. Porque se uma pessoa mentir para mim, para mim já perdeu a confiança, certo? E deixa eu ver aqui que eu não tive nem tempo de fazer um rascunhozinho, mas eu tô. E a fé. A família, a gente tem que ter muita paciência com a família, que a família é fundamental na vida da gente, no crescimento da gente. E a pureza é o seguinte, é quando você tem um coração limpo, você não fica desejando mal, nem tem inveja, nem nada, porque tem muito isso na família. Então, você, quando vê esse tipo de coisa, ore, para sempre estar limpando o coração. E a fé. Quando você, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, de muita violência, a gente tem que ter muita fé, orar muito, para pedir para Deus guardar a gente, guardar a família da gente, porque tá muito difícil, né? E vocês também vão falar uma coisa que é o anjo da guarda. A gente ora o Pai Nosso, Ave Maria, o Salmo, e esquece de orar para o anjo da guarda. Cada um de nós tem um anjo da guarda, então rezem para o anjo da guarda de vocês, pede para ele fazer parte do dia de vocês. Todo mundo tem um anjo da guarda, todo mundo tem um anjo da guarda que é o teu mentor. E dependendo da missão da pessoa, a pessoa tem até 2, 3 anjos da guarda. Então, orem também para o anjo da guarda, peça proteção e peça para eles fazer parte do dia a dia de vocês. E tem um outro recado que eu preciso dar para vocês.
Tem pessoas que vêm para se curar, mas tem pouca fé. Só que Deus é assim. Se vocês estão aqui, é porque Deus tem um propósito com vocês. De vocês melhorar, se curar espiritualmente, emocionalmente, entendeu? Então, assim, só que tem pessoas que têm que liberar espaço. Liberar espaço é o quê? Se corrigir. Porque a pessoa se corrigindo, a bênção vem, a cura vem. Então, se corrigir é o quê? Liberar perdão, não falar mal dos outros, porque Deus não se agrada dessas coisas. Ele retarda a cura, ele retarda a bênção. Entendeu? Não sei se estou me fazendo entender. Gente, acho que é só isso, porque eu já estou muito nervosa aqui. Mas eu acho que eu dei o meu recado. Entendeu? Obrigada. Aqui, tem uma musiquinha que eu me lembro, que eu era criança, uns 60 anos atrás. E eu me lembro até hoje, que foi a primeira vez que eu fui numa reunião assim, foi lá no Guarujá. Assim, a musiquinha assim. Ó, não sou cantora, hein? A musiquinha assim. Jesus está chamando, não demores, venha já. Ele é seu grande amigo, ele quer te salvar. Gente, orem, rezem, leve a palavra, estuda a Bíblia, leia o Evangelho Espiritual, porque é uma bênção na nossa vida, tá bom? Deus abençoe vocês. Aí, pessoal, até o cachorro agradecendo. Isso porque ela estava nervosa aqui, isso é tremendo, né? Pessoal, aproveitando que a gente tem uns minutinhos ainda, a gente reflete até um pouco sobre isso que aconteceu agora de manhã. Não é tão gostoso a simplicidade? O que a gente mais vive hoje no mundo é a eloquência das palavras, né? A alta erudição, o alto índice acadêmico na mente das pessoas, né? A gente, para poder se sentir importante no meio de algo, a gente tem que falar difícil, tem que falar bonito. Ser espiritualista, você tem que saber de todo cor e salteado todas as obras, né? E quando eu coloquei esse desafio para eles aqui, vocês precisam falar, é que a gente esquece que cada um de nós é uma Bíblia por excelência. Cada um de nós é um livro aberto, né? É lógico que cada um tem o seu jeitinho de falar, cada um tem a sua forma de se expressar. Tem as pessoas que têm um jargão um pouco mais eloquente, mas ainda assim, né, é tão gostoso a gente ouvir o que? A experiência de vida que cada um traz. Porque de que adianta eu vir aqui encher a tela com um monte de slide da hora? Não, porque o livro tal fala isso, o capítulo tal, o versículo tal. Cara, não é isso que as pessoas vêm buscar. As pessoas vêm buscar um carinho, um alento, um amor, uma palavra. E essa é a proposta do projeto. E a gente muitas vezes esquece de acreditar na gente, porque a gente está acostumado a ver uma sociedade que incute no nosso inconsciente de que para você fazer parte de algo, você tem que estar nas redes sociais, você tem que estar adquirindo likes, você tem que ser famoso, e aí você se rebaixa, você se coloca na lata do lixo, você se auto-sabota, né? E às vezes o que a pessoa às vezes está precisando ouvir nesse momento de dor e sofrimento é um bom dia. Você está bem? Como foi seu dia? Né? E o estudo e as informações que a gente vai abrangendo na nossa vida, isso é uma consequência do nosso estudo diário, partindo da nossa vida mesmo, do nosso particular. Então é esse o desafio que eu pus para eles, né? Não tenham medo. Como ela falou, todos nós temos 2, 3 anjos da guarda que, infelizmente, tem que nos aturar 24 horas do dia. Eles assinaram o contrato, não tem para onde correr, né? Eles vão, eu tenho que, infelizmente, caminhar com você nessa jornada, você vai errar, que nem uma mula chucra, mas eu tenho que estar do teu lado, aturando, que é um desafio que eu me propus. Então, acreditar que se eu estou aqui, né, ou se eu estou num lugar, o mais difícil que seja, de repente surgem pessoas as mais difíceis que sejam, porque a vida está me convidando para o seu livro aberto da vida. Jesus não deixou nada escrito. Jesus, ele praticou. Jesus, ele foi prático 24 horas da vida dele. Mas os evangelistas, querendo preservar e honrar o legado, eles sentiram a necessidade de redigir, de passar para o papel, para que legasse para a humanidade aquilo que eles viram e que eles se apaixonaram.
aquilo que tocou em profundidade o coração deles, né? Os gestos, né? Não a eloquência das palavras. Então é gostoso quando eles vêm aqui e traz um pouco o mundo deles na linguagem deles, no jargão deles, né? Porque isso é o que toca o coração de cada um de vocês. Isso vos sensibiliza. E isso eu fico muito feliz, porque também é uma proposta, né? Um dos mentores espirituais do projeto, ele sempre fazia uma alusão que, lógico, eles sempre utilizam a caixa mental que nós temos de ferramentas, né? Então eles vão conversar com a gente utilizando o que nós temos na nossa caixa de ferramentas. Eu sempre gostei muito de quadrinhos, de filmes de super-heróis, né? E tinha um quadrinhos que eu gostava muito, que era o tal dos X-Men, né? Era a escola do professor Xavier, onde ele pegava aqueles jovens que tinham poderes, não sabiam nem o que fazer com aqueles poderes, mas educava aqueles jovens a utilizar o poder com sabedoria em prol de uma sociedade que os discriminava, que os perseguiam. E é o que eu vejo na proposta do projeto. Porque nós ainda, no mundo em que nós vivemos, falar de espiritualidade ainda é um tabu. Como a gente falou agora há pouco, só você utilizar a palavra dinheiro e financeiro e utilizar o termo espiritualidade, nossa, tem gente que vira cara. Então ainda há muito tabu quando se fala de espiritualidade ainda. Por mais que Kardec tenha legado o seu legado brilhante com a egrégora da Falange da Verdade, hoje nós encontramos ainda mesmo dentro da espiritualidade tabus. Como, por exemplo, muitas casas que não querem falar sobre extraterrestres. Todo mundo ficou um carão, né? Então, para você ver como que a gente ainda tem as nossas dificuldades, temos as nossas limitações. Mas quando a gente vem aqui, cada um contribui com um pouquinho da sua parte, da sua parcela, trazendo a sua unidade de correspondência com a unidade de cada um, né? Que isso, não só a espiritualidade nos ensina, como esses seres nos ensinam, falando que cada um de nós é uma unidade em total plenitude e conexão com a fonte, e que a minha unidade, enquanto experiência e bagagem, trago informação para a unidade de vocês que abastece a informação de vocês para uma plenitude de consciência mais ampla, para uma jornada de expansão consciencial aqui na Terra. Aí, se eu for falar dessa forma como eles estão falando, fica meio chato. Então eu prefiro que eles venham e falam na forma simples. O que eles têm como experiência de vida e o que eles aprendem dentro de uma câmara de trabalho. Porque eu tenho certeza que se eu colocasse cada um aqui deles para contar o antes e o depois de quando eles pisaram o pé nesse bando de louco, eu tenho certeza que eles vão falar que hoje eles são outras pessoas. Não são perfeitos porque ninguém é. Eu também tenho minha imperfeição, eu também erro pra caramba, faço muita burrada. Tem dia que eu olho assim, caramba, leio, estudo, mas continuo errando. Por quê? Somos seres humanos. Ao lado do Cristo teve 12 pessoas falíveis, ignorantes, truncudas, que brigavam entre si, pareciam 12 crianças birrentas querendo chamar a atenção de um cara, e no entanto, em nenhum momento ele deixou desalento. Ele compreendeu que é o tempo de cada um, que é o momento de cada um, né? Então é isso o convite que eu quero para a vida de vocês, né? Como ela veio aqui e enfrentou as sombras dela para dar a cara para bater, todos nós somos capazes disso. Todos nós, eu quero que vocês hoje, tirando dessa oportunidade que vocês tiveram, vocês percebam que cada um de vocês há uma complementação do Evangelho Sagrado, há uma complementação do livro sagrado, né? Porque quando Jesus parte e deixa sobre a tutela e a responsabilidade os seus ensinamentos para 12 homens que se propagaram pelo mundo, é isso que ele espera de cada um de nós. Que nós sejamos a extensão e o complemento do livro sagrado. Porque cada um de nós, aos olhos de Deus, é sagrado. Então, agora eu peço para vocês que vocês fechem os vossos olhos. Imagine agora nesse momento, cada um de vocês, com 3 luzes que se fazem presente. E a percepção que nós temos nesse momento sobre a espiritualidade, talvez tenha aqueles que tenham uma abrangência maior, uma amplitude maior, de se interrelacionar com o plano invisível. Mas, não importa, é a forma como cada um acessa esse nível de interação mais sutil. Não importa se eu estou vendo uma luz, se eu estou vendo uma presença nítida e clara. Mas o importante é entender que nenhum de nós está à deriva. Nenhum de nós está desalento. Porque o amor do Pai
abrange um todo. O amor do Pai é como aquela necessidade de, antes de dormir, a gente colocar o nosso celular para carregar, para que o outro dia o nosso aparelho esteja 100% operacional. Todos os dias da nossa vida, o Criador abastece o nosso coração. Todos os dias o Criador nos convida para nós replanejarmos a nossa vida, refazermos a nossa vida. Acreditem que todas as respostas jamais serão obtidas partindo da cabeça, mas sim do coração. Porque é o coração que nos conecta com o Pai. É o coração que nos sensibiliza diante da dor e da fragilidade do semelhante. E é diante do coração que todos nós nos conectamos com o Mestre e com todos os mestres que por cá passaram nesse planeta. Que a luz de Nossa Mãe Santíssima cubra, agasalhe o coração de cada um de vocês, acolhendo em seu peito cada filho desse planeta. Que ela leve no coração de vós o mesmo amor que ela legou ao seu Filho querido, chamado Jesus. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia hoje, perdoai-nos nossas assim como nós perdoamos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus.